bom poder estar aqui novamente junto com vocês, né? Fico feliz por vocês poderem ouvir a palavra de Deus. Eu também poder ter essa oportunidade de falar dessa grandeza, desse amor, desse Deus que me ungiu, me escolheu para esse propósito. Um plano perfeito dele, ao ter me escolhido para ler a Bíblia, para falar com vocês a respeito do reino de Deus. Nós já sabemos que o reino de Deus está dentro de nós e Jesus disse que é com força que nós temos que buscar Ele. Tem que ter muita determinação, muita força mesmo para buscar Deus dentro de nós. Mas veja bem essa história aqui, ó. Está no livro de Mateus, capítulo 8, e o versículo 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois eu sou um homem sob autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus com essa explicação. Jesus, ouvindo isso, ficou maravilhado e disse aos que seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-á na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Observe-se bem aqui quando ele disse para Jesus: eu não sou digno de que você entre debaixo do meu telhado, pois eu sou um homem sob autoridade, e eu tenho soldado às minhas ordens. Ele era um centurião. Ele tinha soldados, funcionários às ordens dele. Aí ele estava explicando para Jesus: Jesus, eu falo para os meus soldados, eu falo para os meus empregados: vem, ele vem. Eu falo para os meus empregados: vai, ele vai. Eu falo para todos aqueles que estão debaixo da minha autoridade, e eles obedecem. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Este homem aqui, centurião de Cafarnaum, para você ter uma ideia, ele não se achou digno de que Jesus entrasse na casa dele, entrasse debaixo do teto dele. Mas ele, na hora que foi pedir isso para Jesus, o povo se reuniu em volta de Jesus e falou: Jesus, atende ele,
Sabe por quê? Sabe aquela sinagoga lá onde o Senhor prega? Foi Ele que construiu. Ele fez aquela construção, ele tem uma oferta no altar, ele tem um voto no altar, ele é um homem de fé. Eu nem sei por que ele falou que não é digno que o Senhor entre debaixo do telhado dele. Mas ele tem feito bem para nós. Aí Jesus olhou bem e falou, mas nem mesmo em Israel eu encontrei uma pessoa com uma fé desse tamanho, desse jeito. Porque aí ele olhou para Jesus e falou assim, então Jesus, como eu tenho autoridade, eu tenho pessoas que me obedecem, o Senhor também tem. O Senhor trabalha com o teu exército do céu no reino dos homens. Se o Senhor enviar uma palavra, lá onde o meu servo está, ele fica curado. Por quê? Porque quando o Senhor fala, o seu exército de anjo, eles ouvem uma ordem que o Senhor dá a eles e esses anjos obedecem. Esses anjos obedecem, eles vão à distância, eles vão longe e eles obedecem. Se o Senhor falou haja cura, vai haver cura. Se o Senhor falou haja libertação, vai haver libertação. Por quê? Porque o exército de anjos do Senhor estão submissos ao Senhor. E quando o Senhor dá uma palavra, que o Senhor envia uma palavra do altar, ou uma palavra que foi profetizada por uma pessoa que vem de Deus e que ela é de Deus e que ela não anda no caminho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes o seu prazer é na lei do Senhor e na sua lei ela medita de dia e de noite. Se ela disser uma palavra, o exército de anjos vai obedecer. E Jesus olhou para ele e falou, olha, nem em Israel encontrei uma pessoa com uma fé desse tamanho. Nem no meio do meu povo eu encontrei uma fé assim. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, então vai, que assim como você creu, o teu servo está curado. Você entendeu? Então o que acontece? A palavra de Deus ela é lançada. E ela não volta vazia. Ela vai produzir aquilo que Deus designou ela para produzir. Só que tem um porém, ela tem que encontrar, ela é uma semente que tem que encontrar um terreno fértil. E uma pessoa que tem fé, que acredita que aquele milagre vai acontecer. A pessoa não pode ser incrédula. Jesus não podia operar sinais lá na cidade onde ele nasceu, porque o povo de lá tinha muita incredulidade. Então ele saía para evangelizar e para fazer os milagres dele em outra cidade, porque naquela cidade ele não podia operar, porque o povo dali era incrédulo. Então, quando Deus encontra um coração, uma pessoa, uma mente incrédula, uma mente que não abre o coração, que não abre para entrar o novo, para entrar o Espírito Santo, para entrar no coração da pessoa. Quando ele não, Deus fica triste por você não dar lugar a ele. Você não dá lugar à palavra dele. Por você não convidar o Espírito Santo para te socorrer e te ajudar. Por você não abrir o coração para ele. Você está ouvindo a mensagem de Deus. O mundo inteiro está sendo alerta que a volta de Jesus está se aproximando. As igrejas têm uma em cada esquina. O mundo inteirinho está reclamando. Ai, por que tanta igreja? Por que tanta religião? Gente, Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Você prefere que ao lado da tua casa abra um ponto de prostituição, ou você prefere que abra uma igreja? A igreja está aberta às vezes do lado da tua casa e você não tem coragem de ir lá ouvir a palavra de Deus. Como que você pode falar algo que você não experimentou? Você primeiro tem que experimentar o poder de Deus, deixar Jesus fazer uma obra grande na tua vida, para depois você dar o seu palpite. Não fala as coisas asneira que
que está na tua cabeça. Porque aqui nós somos um povo, nós só estamos aqui nesse lugar porque nós somos falhos. Nós só estamos aqui nesse lugar porque nós somos pecadores. E é aqui em vida que você se encontra com Jesus. É aqui em vida que você abre o teu entendimento e o teu coração e deixa Jesus entrar. Então, se você não fizer isso, não adianta. Não adianta você querer falar, eu vou morar no céu porque eu tenho Deus. Não. Existe um processo. Existe um caminho, a verdade e a vida que é Cristo para você poder estar um dia no céu. Existe uma verdade de Deus que está sendo pregada a toda a criatura. Ele diz que depois que esse evangelho for anunciado para todas as gentes, para todos os seres humanos, aí então virá o Filho do Homem. Aí então Jesus voltará. Então não precisa, esses rumores que tem aí de toda essa situação acontecendo, é só para despistar o seu olhar, o seu pensamento das coisas que é de Deus. Buscai as coisas que são lá do céu, porque já se aproxima o grande dia da volta de Jesus. Então aqui esse homem, olha só, ele não poderia ser arrogante, ele fala, olha aqui Jesus, o senhor tem obrigação de ir lá, porque eu construí aquela igreja onde o senhor prega, eu construí aquela sinagoga, bater no peito e dizer que ele era o centurião, e que ele era grande, e que ele tinha que entrar na casa dele. Não, depois você lê com calma, com atenção, vê a humildade desse homem. É Mateus capítulo 8, versículo 5. Lê qual a humildade desse homem. Vê a situação como ele se comportou diante de Jesus. Não é porque às vezes você faz um favor para uma pessoa e você quer que aquela pessoa fique te devendo um outro favor. E quando não, se aquela pessoa não retribui você, você fica revoltado. Afinal, você está trabalhando para Jesus, você está trabalhando para o reino de Deus, ou você está trabalhando para ter retorno e reconhecimento das pessoas? Você não... Olha, filho, eu vou dizer uma coisa. O Senhor Jesus, tudo que ele fez aqui na terra, esses tempos atrás o pessoal estava, quando teve aquele filme da Paixão de Cristo no cinema, e que todo mundo ia lá para ver aquele filme, aquela situação da Paixão de Cristo e tal. Mesmo eu também fui assistir, e lá dentro do cinema eu escutava as pessoas falar, nossa, mas como Deus é carrasco, como Deus é ruim, como é que ele pode pegar um filho dele e deixar o filho dele exposto naquela cruz, ele é um carrasco. Olha, o ser humano estava chicoteando Jesus, o ser humano furou os pés de Jesus com prego, o ser humano pregou ele na cruz, o ser humano furou a mão dele com prego, colocou uma coroa de espinho, de arame farpado na cabeça dele, e o pessoal dentro do cinema falando que Deus era carrasco. O homem é bonzinho, né? O homem é santinho. Não é mesmo? Nossa, como o ser humano é bonzinho, não é mesmo? Tá aí, ó. Tá aí exposto para todo mundo ver o que o homem tem coragem de fazer com outro homem. Muitas vezes a gente não acorda para ver que nós até nisso... Você vê que os rumores que estavam lá dentro do cinema falando que Deus era carrasco, porque o próprio Satanás estava assistindo o filme. O próprio demônio estava assistindo o filme. Porque ele estava tentando, com aquela voz ali no meio do cinema, colocar a turma que estavam assistindo com ódio de Deus contra Deus. Você entendeu? Então eles estavam dando um jeito de fazer com que o ser humano era bonzinho e Deus que era o carrasco. Mas tem um versículo aqui na Bíblia que fala assim, se eu fui capaz de pegar o meu filho unigênito e entregar por amor a vocês, para vocês serem resgatados, serem salvos, o que eu não seria capaz de fazer por vocês, por amar vocês? Eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu já fiz,
tudo que você pede, às vezes imagina, eu sou capaz de fazer infinitamente mais, porque eu te amo, diz Deus. Porque eu amo vocês, eu entreguei o meu filho por amor a vocês. Não foi para, ai, nossa, não. Vocês às vezes não entendem o projeto de Deus, o plano de Deus. Por ter entrado no mundo, Satanás, entrado demônios no mundo, por causa do pecado do homem, quando Adão se contaminou com o pecado, e o pecado veio e entrou no mundo. Então Deus não tinha, aqui na terra não tinha nenhum homem santo, aqui na terra não tinha nenhum homem perfeito, aqui na terra não tinha ninguém. Aí Deus olhou do céu na terra e falou: não vejo um justo sequer. Meu filho, como é que nós vamos fazer para recuperar essa raça humana? Como, que jeito nós vamos recuperá-la? Aí eles lá em concordância, concordou que Jesus Cristo entrasse na barriga daquela virgem, concordou que ele nascesse na manjedoura, concordou que ele pregasse o evangelho, concordou que ele morresse na cruz para nos salvar. Então Deus fez o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê em Cristo não vai ser condenado, não vai ser passado para o juízo final. Aqueles que creem em Cristo, eles não entram em condenação. Jesus ama vocês, Jesus ama nós todos. Deus nos ama. E agora está aí, filho. A palavra de Deus está sendo pregada. Você lê essa passagem aqui, medita nela direitinho e vê que esse homem, ele tinha o direito de fazer uma exigência de Deus. E ele foi humilde, porque Deus, ele não é obrigado a fazer o que você quer. Deus não é obrigado a se agachar para você. Não, é você que tem que ser humilde e reconhecer que a vida que você tem pertence a Ele, e que você tem que estar preparado e pronto na hora que Ele pedir essa vida de volta. Porque ela é emprestada, ela não te pertence. Então vai chegar um dia que Deus vai tocar a trombeta e vai falar: olha, chegou o momento de você, ou você volta para cá e aceitou a reconciliação comigo através do sangue do meu Filho Jesus Cristo, ou então, se você rejeitou e repudiou e não quis, então você vai morar no inferno. Você vai. Não tem, o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Existe só dois lados da moeda. Só existe duas situações. Ou você vai morar no inferno com arrogância, com soberba, com hipocrisia, com prostituição, com adultério, com mentira. Ou você se arrepende, confessa os seus pecados, deixa o mau caminho e aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador. Tem uma aliança com Deus, seja perseverante, porque a qualquer momento você não sabe o dia e nem a hora que você vai partir daqui. Então é Jesus que é o dono da vida. Mas só que você não sabe que horas que você vai ter que ir embora. Então, filho, aceita Jesus como teu único Senhor. Se reconcilia com Deus através de Jesus. Deixa Deus lavar você com o sangue do Filho unigênito dele. E tenha um bom encontro com Deus. Abre o coração para a paz. Abre o coração, não é para religião, não. Não é para religião, que religião tem um monte por aí. Abre o coração para Jesus. Abre o entendimento para a palavra de Deus. Veja como que existem pessoas humildes na face da terra ainda, que sabem reconhecer a glória de Deus, que sabem reconhecer o Evangelho, que sabem reconhecer que quando Deus dos cristãos clama, Deus responde. Deus tem resposta para te dar. Ele quer mudar a tua vida. Sinta Ele aí. Ele quer transformar a tua vida. Deixa Ele fazer um milagre na tua vida, na vida da tua casa, da tua família, do teu lar. Deixa Deus reconstruir tudo que o inimigo destruiu, tudo que o inimigo acabou, vontade de viver. Deixa Deus te dar ânimo para você se levantar. Olha, eu quero abençoar a tua vida nessa hora e quero lançar essa palavra sobre você.
Assim como Jesus enviou aquela palavra e o empregado desse centurião foi curado e foi liberto, eu também envio essa mesma palavra, esse mesmo espírito profético sobre a tua casa e a tua família. Seja liberto, seja curado, seja sarado, em nome de Jesus. Recebe esse livramento aí onde você está, sinta Deus aí na tua vida, recebe a cura, diga amém, diga sim, Senhor. Eu te recebo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Então o tempo está se esgotando, você tem muito mais vídeos para ver no YouTube, entra lá, acessa o site e vai ouvir o que Jesus tem para falar com você. Poxa vida, a estátua não fala, não adianta você servir estátua, ela não tem resposta para te dar. Quem tem resposta para te dar está aqui, ó, na palavra de Deus. Abre a tua Bíblia e medita nela, que você não vai se arrepender. Então abençoa a tua vida, que Jesus te ilumine e que você seja uma nova pessoa, seja uma nova criatura. Seja, eu quero te abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aí, junto com você, e você diz amém, e fala, Jesus, eu te amo, eu preciso do Senhor na minha vida. É para isso que eu estou aqui, para pregar essa palavra que cura, que liberta e que transforma o homem velho numa nova criatura. Tá bom? Que assim diz o amém, que assim diz o Senhor, e que você aceite esse livramento na tua casa, na tua família. Abre o seu coração, não preocupe-se com as pessoas em volta de você. Abre o seu entendimento e deixa Jesus reinar dentro do teu espírito, no teu coração, porque Ele só vai te fazer o bem, Ele não vai te fazer o mal, tá? Ele é soberano, confia nele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cada um decide pela sua própria vida, tá? Antes que Jesus volte, aceita Ele e reconcilie-se com Ele e fique em paz, porque o restante Deus vai colocar no lugar. Deus vai. Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para esse Deus. Cria nele. Toma posse da vitória. Toma posse da palavra de Deus. Procura conhecer mais a Jesus. Procura conhecer mais a palavra. Procura ler mais. Para aumentar a tua fé, para a tua fé crescer. Tá? Que Jesus te abençoe. Eu quero mais uma vez derramar uma bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua casa. Amém? Amém. Eu creio que você está recebendo e que você está entendendo. Tá? Amém. Que Deus te abençoe. Deus te dê vitória. Muitas vitórias. Muitas. Eu desejo essa vitória para você. Recebe ela aí. Porque lembre-se, os anjos estão a serviço do Deus Todo-Poderoso aqui no reino dos homens. Acredite e tome posse da vitória. Tome posse da bênção.